Olá, boa tarde. Eu sou a Mariana Costa e está começando mais um Elas no Comando, um programa que retrata os dilemas das mulheres no século XXI. Hoje estamos com muitas atrações e convidadas incríveis. Vamos ter um bate-papo delicioso sobre viagens, ou melhor, mulheres que viajam. E em época de Copa do Mundo, não poderíamos deixar de falar de futebol, né? No segundo bloco, falaremos sobre a presença feminina no futebol. Então fica ligado, o Elas no Comando começa já! O Elas no Comando está no ar. Neste primeiro bloco, a gente fala sobre viagens. Para você que adora viajar, mas não sabe fazer o seu planejamento ou que está preparando a sua primeira viagem e não sabe por onde começar, vem com a gente que você vai adorar essa conversa. A Luana Solomon saiu do mundo corporativo há 2 anos e está viajando em um motorhome com seus cachorros. É isso mesmo, ela tem muita coisa boa para compartilhar. Seja muito bem-vinda, Luana. Olá. Tudo bem? Prazer, Mari. Prazer. Tudo bem? Tudo. Fica à vontade. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Uma honra estar com você por aqui. Obrigada. Bom, e você então estava 16 anos no mundo corporativo, é isso mesmo? Exato. E decidiu começar a viajar pelo mundo. Olha, eu sinto que no mundo corporativo a minha busca era por status e segurança. E eu acho que eu cheguei no momento que eu já tinha alcançado, talvez, esse status, essa segurança que eu buscava. E eu comecei a buscar outras coisas. Então, eu senti que se eu saísse do mundo corporativo, eu poderia ampliar meus horizontes, poderia, inclusive, inspirar mais pessoas e poderia, enfim, me engrandecer como pessoa. Eu senti que, de alguma forma, o mundo corporativo estava me limitando, que foi algo que foi uma construção de muitos anos, algo que eu tenho muito orgulho e que, graças ao mundo corporativo, eu posso realizar as viagens que eu realizo hoje, mas foi uma fase, né? Eventualmente a gente volta de fase, né? Mas não é o que eu pretendo no momento. Não é o que você tinha vontade, né? Exato, não é o que eu almejo. Seu desejo de viajar pelo mundo foi muito maior, né? Exato. E como foi comunicar isso para sua família? Porque, afinal de contas, né, você tinha um bom emprego, já era consolidada no mercado. Foi difícil? Foi difícil, Mari. As pessoas costumam romantizar tudo, né? Ah, então é fácil viajar de motorhome, você falam que a casa é pequena, mas o quintal é o mundo, enfim. Mas indo para a parte prática, comunicação para a família foi complicada, porque eles me viam numa situação estabilizada, eu tinha aquele emprego que eu tinha durante muitos anos, eu já tinha uma equipe, eu estava no meu apartamento, como assim viajar pelo mundo, né? E eu estava, inclusive, dando uma olhada hoje que o Brasil está entre os top 10 países mais violentos do mundo, né? Então, viajar, inclusive, pelo Brasil, sendo mulher, é complicado. Então, eu tive que falar com os argumentos deles, né? Sei do que eu estou fazendo, pesquisei, juntei dinheiro por 2 anos, né? Então, não foi algo que de uma hora para outra eu tive essa ideia. Foi algo que eu fui, da mesma forma, com tudo que eu fiz na minha vida, foi muito planejado. Então, quando eu cheguei com esse background por trás, né, que não tinha sido uma ideia que veio de uma hora para outra, eles acabaram aceitando, não sei se tanto apoiando por medo, né, mas aceitando a ideia e no final eles estão lá sempre que eu precisar. Inclusive estou na casa deles nesse momento, né? Então, então eles não te apoiaram no começo, mas hoje eles te apoiam. Sim, né? me apoiam. Me apoiam com medo, mas me apoiam. Mas eu também viajo com medo, mas viajo. Então assim seguimos, né? Fica com receio também de acontecer alguma coisa, claro, né? Claro. E para as pessoas terem um pouco de ideia assim, melhor sobre a sua vida na estrada, como que foi assim? Você já visitou bastante lugares aqui, né, pelo Brasil. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esses lugares, onde você já passou? Sim. O meu projeto sempre foi descer para o Ushuaia, que é no extremo sul da Argentina. Então, eu comecei em São Paulo, em direção ao sul. Então, comecei pelo Paraná. Então, no Paraná, eu fui para Pontal do Paraná, na parte do litoral. E eu fui também para a parte dos canyons, Guartelá. Depois, eu desci para Santa Catarina. Santa Catarina também na parte dos canyons, Itaimbezinho. Conheci Urubici, conheci as colônias Nova Veneza, Pomerode. E desci para o Rio Grande do Sul. Aí, Rio Grande do Sul, conheci Porto Alegre, Novo Hamburgo. E aí, subi, na verdade, porque eu vou fazer o lançamento de um livro, agora 15 de dezembro.
Então, ia ter o lançamento do livro, teve a votação, tive um casamento, enfim, diversas questões. Eu falei, não, deixa eu voltar para São Paulo, resolver a vida. E aí já passo Natal e Novo com a família, depois volto a descer e sigo para Ushuaia. Muito bom. E você viaja com o Chay e o Gregor, né? Sim. Por que você decidiu levá-los? Então, eu não tinha como não levar os meus cãezinhos, né? Na verdade, eu tenho 2 cães de 10 anos já. E sabe que eu perguntei na época para o veterinário se seria muito estressante para eles, né? O fato de viajar, eles são idosos. E o que ele falou assim, olha, pode até ser que seja, mas se você fosse perguntar para os seus cães o que eles querem, eles iam falar que eles iam querer estar com você, né? Então, assim, eu acho que é isso. No começo, eles demoraram um pouco para se adaptar, enfim, a van balançava, eu derrubava coisa na cabeça deles, né? Mas, no fundo, eu tô ali com os meus parceiros que estão comigo há 10 anos, né? Eu não conseguiria imaginar seguir sem. Te fazem companhia também, Exato, né? exato. E imagina, sentir super sua falta, né? Exato. Mas a experiência é muito difícil? Você tem alguma restrição? Por exemplo, não posso levá-los em tal lugar? Sim, antes de ir para qualquer campo, eu pergunto, aceitam pets? Né? Se já não aceita, eu já não vou. Se eu quero fazer qualquer passeio, eu preciso saber aonde que eu vou deixar meus cães. Dá para ir junto ou não? Porque dependendo, por exemplo, se eu for fazer uma trilha de muitas horas, eles não acompanham, eles não conseguem mais, né? Então, eu preciso deixar. E eu não consigo deixá-los sozinhos na van. Então, vai ter alguém, então, às vezes, no camping tem alguém que fica com eles, ou deixo na casa de alguém. Eu sempre encontro alguma forma. Teve uma vez que eu deixei eles lá para tomar banho, e aí eles já ficaram, eu fui fazer um passeio. Mas é sempre uma preocupação, né? É sempre uma preocupação que é uma vida, e ao mesmo tempo tem o outro lado que é sempre uma alegria, né? Então... Eles têm seus cuidados também, Tem seus cuidados, exato. E quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse caminho de viagens? Eu acho que as dificuldades no começo foram mecânicas da van, porque eu não entendo nada de mecânica, de elétrica, de hidráulica, e de repente eu estava com uma casa sobre rodas, né? Então eu tive questões da van parar no meio da estrada, eu tive problema no meu freio de mão, porque é uma van de 2004, eu tive questões... entupimento de pia, porque você tem problemas da casa também, né? Então, no começo eu não sabia como tinha que fazer para trocar o gás. O primeiro banho, por exemplo, eu tomei frio porque eu não sabia que tinha que ligar o gás. Eu estou acostumado com gás encanado no apartamento. Então, os primeiros problemas foram técnicos mesmo, de não entender como é que funcionava tudo isso. E por mais que tivesse me explicado, é na prática que a gente aprende. E quando eu tive questões com os cães, porque sempre tem uma questão ou outra. Teve um camping que um dos cachorros recebeu uma mordida de uma formiga, aí ele começou a lamber tanta pata dele que ficou inteira carne viva. Aí eu tive para o veterinário, só que você está num veterinário, num lugar que você não conhece, e aí tem a casa que você tem que deixar para trás. Então, assim, nesses momentos me dava uma certa angústia de falar, nossa, se eu estivesse em São Paulo, um lugar que eu conheço, seria muito mais fácil do que estar fazendo isso fora. Então, acho que foram mais essas questões de, putz, e agora o que eu vou fazer? E sou só eu. Mas, ao mesmo tempo, nessas dificuldades foi onde encontrei minhas fortalezas. Nossa, eu consigo resolver sozinha. Nossa, tenho plena capacidade de seguir, né? Então... É por não ter alguém de confiança também, né? Tanto para os pets quanto para o motorhome mesmo, né? Exato. Até dá um medo de você confiar em qualquer pessoa e, de repente, prejudicá-los, né? Exato, claro. E ainda dentro desse contexto de dificuldade, né? Uma das coisas que nós mulheres enfrentamos bastante é o machismo, né? Sim. Você teve que lidar com alguma questão nesse sentido? Então, machismo eu não sei se eu lidei com preconceitos que eu acho que são conceitos que já estão enraizados, né, na sociedade. Então, por exemplo, quando eu estava descendo a Serra do Rio do Rastro, teve um acidente com uma moto. Tinha uns motoqueiros parados, eu estava descendo com a van e o cara... Para, ajuda, chama o homem que tá aí. Eu falei, gente, que homem que tá aqui? Tenho eu e 2 cachorros peludos do meu lado, né? Não tem homem para ajudar, não tem homem. Não, mas chama o homem. Porque ele vê uma van, ele acha que naturalmente tem um homem, né? Mas assim, eu nunca tive um preconceito, tipo, volta pra cozinha. Nunca tive nada disso. Inclusive, no mundo corporativo também não tive nada disso. Mas as pessoas partem do pressuposto que tem um homem junto. Então, eu chego num camping, então vocês vão ficar quanto tempo? Eu falei, vocês quem? Eu e os cães? Porque não existe vocês aqui, né? Sou eu, né? Então, as pessoas acham que é uma família ou que tem um homem em algum lugar que vai fazer alguma coisa, sabe? Mas eu não senti... Não fui tolhida ou não teve uma situação que eu me senti de alguma forma, sei lá, ou ameaçada ou diminuída pelo fato de ser mulher. Foram mais essas questões, assim, que,
enfim, mais corriqueiras, assim. Uhum. Nenhuma situação também de assédio, nada do De tipo? assédio, nada disso. Não, no máximo eu recebo, sei lá, umas mensagens, me leva junto nessa viagem, sabe? Mas é coisa que mulher recebe de qualquer jeito, então, Sim. enfim, Infelizmente. nada agressivo. É porque eu acho que é um receio das mulheres, né? Da maioria das mulheres que querem Sim. viajar sozinhas, acho que é um receio meu, assim, essa coisa de estar sozinha, de alguém tentar se aproveitar disso, Sim, né? é a maior preocupação. Sempre que alguma mulher vem conversar comigo, ela fala assim, mas e a segurança? Né, o que eu falo, olha, eu paro geralmente em campings, né? Eu não paro na rua porque é um lugar seguro, né? Enfim, tem muita gente que para em posto de gasolina, eu não paro. Então, eu tento me precaver, né, de alguma forma. E eu fui muito surpreendida por muitos anjos que foram aparecendo. Então, justamente, eu recebi muita ajuda de mulheres e de homens também no meio da estrada. Né? Então, eu justamente só tive experiências muito positivas. Muito bem, pessoas querendo ajudar também, Exato, né? pessoas querendo ajudar. E para as mulheres que estão programando a sua primeira viagem sozinha, que dica você daria para elas? Olha, eu acho que a viagem é um laboratório de autoconhecimento, então eu diria para elas entenderem os limites delas. Então, por exemplo, tem mulher que não consegue ir para o cinema sozinha. Então, você vai começar indo para o cinema sozinha. Não tem como se programar para uma grande viagem se ela não consegue nem ir para a padaria sozinha, né? São pequenos passinhos. E eu sugeriria, se ela nunca saiu, fazer uma coisa que ela se sinta um pouco confortável. Então, por exemplo, antes do motorhome, eu fiz uma expedição para a Amazônia. Então, era um grupo. Eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha, mas tinha um grupo, tinha uma rede de apoio, né? É diferente. Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa pode, de repente, fazer um intercâmbio para fora, ficar numa casa de família. Então, não necessariamente se largar sozinha, né? Eu pensaria num pequeno passo, cada vez ir se desafiando mais para conseguir chegar num objetivo maior. Não entrar numa nova assim de cara, né? Isso. Talvez com pequenos passeios. Exato, porque senão vai ser tão grande aquele desafio que ela vai desistir, vai falar assim, não, isso não é pra mim. Eu falei assim, mas você nem tentou, né? Precisa começar de pouquinho. Aos poucos, né? E tem algum lugar que você indicaria para começar? Olha, antes de viajar de motorhome, eu viajei um pouco pelo Brasil. Então, por exemplo, eu fui para o Ecoville no Rio de Janeiro, que eu tive uma experiência, foi super bacana. Eu fui para a Chapada Diamantina, só que eu fui para um retiro. Eu sugiro que seja algum lugar que a pessoa consiga ir acompanhada dentro das possibilidades dela, financeiras também. Então, por exemplo, se você for pensar do outro lado do mundo, por exemplo, a Tailândia, né? Eu fui para a Tailândia e eu achei maravilhoso. E tem muita gente que não fala inglês, que vai lá, a maioria do país é budista, as pessoas tratam super bem, querem te ajudar, mas de repente a pessoa fala, não tenho condição, então quero ir, sei lá, para o Guarujá, né? Eu acho que eu acho que vai muito mais da pessoa se sentir segura, e essa segurança vai muito mais do mental dela, muitas vezes, do que de fato do entorno, né? Uhum. E Luana, a nossa produção, ela conversou com a influenciadora digital na área de viagens, a brasileira Carla Vasco, que atualmente ela está morando no Chile e começou viajando com pouco dinheiro. Então vamos ouvir o que ela tem para dizer. Pelo que eu me lembro, eu sempre me interessei por viagens. Eu me lembro claramente a primeira vez que eu viajei foi aos 10 anos de idade com a minha família para visitar familiares. E desde então eu senti uma coisa muito especial, muito diferente, assim, em explorar, conhecer uma coisa de uma forma inédita, e isso me marcou muito, e eu sempre fiquei assim como contando os momentos para viver de novo essa experiência. Praticamente no final de 2021, início de 2022, eu estava com toda a minha vida pronta, financeiramente, psicologicamente, em questão de trabalho também. Eu estava com tudo organizado para viver uma imersão cultural. E o Chile apareceu para mim de uma forma muito natural. Eu conheci o meu namorado aqui no Brasil e ele é chileno, né? E aí, quando eu disse para ele que eu tinha essa vontade, esse desejo de viver essa imersão cultural, ele falou, por que não o Chile, então? Aí eu pensei, pode ser. Entendi como um sinal até mesmo assim da vida para eu ir. E, bom, comecei a estudar o Chile, né? Vi que o Chile hoje é uma das economias mais fortes da América Latina e também percebi que tá carente de mão de obra lá. E eu fui, a princípio, para passar 3 meses, e aí fiquei por 6, por 9, agora eu tô por 10 meses no Chile. Olha, a adaptação foi bem complicada, assim, principalmente no começo. Era tudo muito novo, tudo muito diferente, né?
E depois que eu passei essa parte, né, de adaptação, que eu perdi um pouco de medo, de vergonha, eu consegui me expressar e me encaixar melhor, assim. Porque, assim, o Chile, com certeza, nesse momento já faz parte da minha história, né? Mas eu confesso que eu tenho muitas vontades de explorar outros lugares, assim, até mesmo no Brasil eu tenho essa vontade. Então, eu não sei ainda como as coisas vão se dar, se eu vou ter uma base fixa no Chile, né? E só o tempo mesmo vai poder dizer como isso vai ser. Bom, a primeira dica que eu poderia dar é se estruture financeiramente para isso, porque, querendo ou não, viajar é sim um investimento de vida. Então, assim, separe parte do seu orçamento pessoal mensal, né, para esse objetivo. E a partir disso, traça o seu perfil de viajante, a partir do seu orçamento, a partir de quanto você pode dispor para isso, né? E aí, assim, com o seu perfil de viajante, você vai poder analisar as suas possibilidades. Por exemplo, se você não tem tanto dinheiro, você vai ver o que você pode fazer. Por exemplo, se você se importaria em compartilhar quarto com pessoas desconhecidas, ou se, por exemplo, quais experiências você quer ter, qual o custo dessas experiências. Então, eu acho que a primeira dica é não pensar que é impossível, porque toda viagem ela pode ter um padrão altíssimo ou pode ter um padrão bem reduzido. Basta você também estudar estratégias, né, buscar na internet e tal, estratégias para facilitar essa sua jornada. Muito bom, muito obrigada, Carla, por ter mandado pra gente falando um pouquinho da sua experiência. Ilona, a gente viu um pouquinho da história da Carla. Você conseguiu enxergar alguma semelhança com a sua? Várias semelhanças. Sabe que eu vou até fazer um comentário, continuando o que a Carla falou, sobre essa história de você não ter estrutura financeira e querer fazer uma viagem. Tem, inclusive, 2 sites, o Worldpackers e o Workaway, que você pode fazer um trabalho voluntário fora do país. Então, por exemplo, você não tem dinheiro, mas você quer viajar para a França e tem lá um serviço para cuidar de 2 pets numa casa. Então, você vai na casa da pessoa, você ganha estadia, então você não tem gasto, né? E ainda você fica naquele lugar. E tem muitos trabalhos assim. Então, às vezes, eu conheci pessoas que viajam sem absolutamente nada. Recomendo? Não recomendo, porque situações podem acontecer. Só que existe sim uma possibilidade de você viajar com um custo realmente baixíssimo. Isso eu achei bem interessante. Agora, de semelhança com ela, essa questão de imersão cultural que ela falou no começo é algo que também me fascina bastante. Eu sou bem entusiasta disso, de conhecer novas pessoas, novas culturas, né? Então, essa possibilidade de viajar realmente amplia muitos horizontes. Achei isso, enfim, bem semelhante. A parte que ela teve uma questão da adaptação, eu também tive muitas questões da adaptação, como eu falei, com o carro, com a casa, com os cachorros, com o trajeto, enfim, no começo foi bem complicado. E é isso, perseguir os sonhos, né? Uhum. Muito boa essa dica, né, do trabalho voluntário, porque Exato. de repente é uma solução para essa questão do dinheiro, né, para essa parte financeira. Exato. De repente é um sonho, mas a pessoa pode explorar novos horizontes, né? Exato, começar por aí, sem ter um custo inicial. Ela ganha, inclusive, estadia e alimentação em muitos desses trabalhos voluntários. Uhum. Já é um gasto que você tira, né? Exato. Menos uma coisa para se preocupar, né? Exato. Bom, e Luana, nós fomos às ruas e ouvir as pessoas e temos algumas perguntas para você. O que levou ela, né? Como foi o planejamento, né, para ela largar tudo e sair nessa aventura, e se os cachorrinhos têm sido uma boa companhia para ela? Parte fácil, os cachorrinhos têm sido uma ótima companhia para ela. Agora, a parte do planejamento é exatamente isso, planejamento financeiro e planejamento mental, porque eu acho que no final das contas a gente tem muito medo do desconhecido, né? Então a gente fica com muito receio de sair daquilo que a gente entende como convencional. Então, nossa vida, a gente tem que entrar nesse trabalho, chegar nessa posição, casar, ter filhos, e é isso. E, de repente, não. Você fura essa bolha. Então, ao furar a bolha, né, ao ser mais disruptiva, a gente precisa, na verdade, se preparar mentalmente, que eu acho que é até mais importante do que financeira. Não mais importante, tão quanto, vai. É importante, né, cuidar da parte mental também. Exato. Vamos ver Quais mais. foram os perigos que você enfrentou nesse meio tempo? Porque por viajar sozinha e ser mulher, eu acho que o perigo é em dobro. Teve algum? O perigo. Eu tive essa questão da van que ela praticamente parou. Então, acendeu uma luz no painel, estava escrito EDC e não acelerava mais do que 30 por hora.
não acelerava, aquilo começou a me dar desespero, eu não sabia o que era aquela luz no painel. E aí, o que eu fiz? Eu encostei e comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer. Então, assim, talvez se eu tivesse à noite, numa estrada, eu poderia ter sofrido um perigo. Mas, assim, eu só viajo de manhã, né? Eu tomo esse cuidado, eu viajo poucas horas por causa dos cães. Então, assim, eu tomo esses cuidados. No final das contas, parei num posto, me ajudaram, enfim, acabou se resolvendo. Tive que voltar guinchada, na verdade, foi assim que se resolveu a situação. Era uma pecinha, né? Sensor de baixa pressão. Mas perigo, eu não sinto que eu corri nenhum perigo justamente porque eu não pernoito na rua, né? Então, eu tomo esse cuidado. Acho que é importante, né? É, exato. Se precaver. É. Vamos ver mais uma. Gostaria de saber se ela já perdeu os cachorros em algum momento da estrada, da viagem, da aventura. Como foi e como foi para recuperar os animais e devolver para o trailer? Você sabe que teve um camping que eu tava e primeiro eu chego no camping, eu geralmente fico pelo menos umas 2 semanas. Aí eu começo a me adaptar, vejo como que é a situação do camping, solto os cães depois de um tempo. E teve um desses campos que eu estava sentado com o pessoal, de repente, cadê um dos cachorros? Não achava, fiquei desesperada, daí a gente saiu correndo, aí todo mundo começou a ajudar, a chamar e tal. Eles estavam num churrasco de algum dos outros trailers ali, sabe? Espertinho. É, exato. Então, assim, eu já sei, porque primeira coisa que você chega nos campings, são milhares de churrascos acontecendo ao mesmo tempo. Então, meus cães, eles vão ali se divertindo nas carnes, né? Mas foi uma situação assim, eu perdi num lugar, entre aspas, protegido, né? Seguro, né? Foi dentro do camping. Na maioria das vezes, vocês também estão sempre dentro do camping, né? Com os cachorros. Sim, sim. Eu saio com eles na rua, mas daí, ainda que eu geralmente saio com guia, mas se for muito tranquilo, eu saio sem guia, mas aí eu tô com os 2 do lado, eles são mais idosos, não saem correndo, é mais fácil. Mais fácil, né? Bom, e vamos para a última pergunta, então. A minha pergunta é: como é que você consegue se alimentar conforme vai seguindo a vida na estrada? Até porque você é vegana. Eu imagino que deve ser mais difícil, mas eu gostaria de saber de você. Nossa, essa aí até me pesquisou. A alimentação vegana básica que eu falo para as pessoas é o básico do brasileiro, que é arroz, feijão, salada e legumes, né? Então, assim, em qualquer lugar do Brasil eu consigo comprar um saco de arroz, de feijão, uma salada, né? Enfim, a dificuldade do vegano é gostaria de comer um queijo vegano, quero comer um requeijão vegano, né? Aí sim começam as dificuldades. Então, eu cozinho bastante dentro da minha van, assim como eu cozinharia dentro de casa. Dependendo da região, vão ter algumas questões diferentes, mas para cozinhar é sempre mais fácil. O difícil para um vegano sei lá, numa festinha de criança, alguma coisa assim. Mas tendo a cozinha, eu realmente não tive problema sendo vegana. Já sou há 4 anos e esse realmente não representa um problema para mim. É o básico, né, também. Exato. Acho que a galera foca muito na carne, mas a gente tem uma ampla variedade de alimentação. Exato. O foco, a gente consegue proteínas dos grãos, então, do feijão, do grão de bico, da ervilha, da lentilha. A gente está acostumado a ter a tal da misturinha, né? E acha que se não tiver a mistura, vai faltar. Mas estou viva e forte, gente, tá tudo certo. Dá para quem for vegana, então, consegue ir. Consegue ir. E Luana, quais são os seus projetos e metas para 2023? Ah, então tá. Meu projeto é descer para o Ushuaia, que também era a meta de 2022, mas que por alguns motivos eu sempre acabei voltando. Ou eu voltei para participar de uma palestra, ou eu voltei para o lançamento de um livro, ou eu voltei... Então, eu sinto, na verdade, que eu vou recalculando minha rota, né? E são paradas estratégicas que foram necessárias para eu cada vez me sentir mais segura e confiante para seguir nessa minha jornada. Então, para 2023, eu quero descer para o Ushuaia com os cães. Eu vou passar direto ao Brasil, minha ideia é já seguir para a Argentina no começo de janeiro. E depois disso, eu estou buscando novas formas de ampliar os horizontes. Então, eu comecei uma mentoria recentemente para falar de carreira. Eu estou vendo novas formas comecei um curso de especialização digital, novas formas de monetizar e, enfim, ganhar dinheiro na estrada, não só como influenciadora digital. Na parte da internet também, algum curso, alguma coisa assim? Então, na parte da internet eu comecei a fazer esse curso de especialista digital que ele abre para diversos ramos. Então, desde tradução até edição de vídeos, enfim, trabalhos que você pode fazer remotamente, né? Mas um curso seu na internet ou não? Então, um curso meu na internet, as pessoas têm
solicitado, principalmente para falar de mulher viajando. Eu tenho pensado em lançar algum produto digital. Eu ainda quero fazer alguma coisa assim. De repente um guia, né, para as Exato. mulheres, com dicas de destino, coisa Sim, do tipo, né? com Seria muito certeza. legal. Bom, infelizmente nosso papo já está chegando ao fim. Suas dicas foram incríveis. Então, para quem quiser tirar dúvida, te acompanhar nas redes sociais, qual que é? Onde a pessoa te acha? Então, no Instagram é o luana.solomon e no YouTube é Luana Solomon. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Mari. Adorei conversar com você. Eu também. Foi muito bom, viu? Obrigada. Bom, e esse foi o nosso bate-papo sobre viagens com a Luana Solomon. No próximo bloco, uma conversa sobre a presença feminina no futebol. Não sai daí que o Elas no Comando volta já. A sua ceia de Natal pode ficar ainda mais saborosa com os deliciosos doces da Vovó Vegana. Uma confeitaria que luta por um mundo melhor, valoriza os produtores nacionais e não usa aditivos químicos, respeitando as pessoas, os animais e o meio ambiente. Esse aqui é o Brownie Cake da Vovó. É crocante, cremoso, é de dar água na boca. Para garantir essa e outras delícias no seu Natal, acesse o site www.vovovegana.com.br. Vovó Vegana, a receita para o bem. Voltamos com Elas no Comando. Nesse segundo bloco vamos falar sobre futebol. Nessa Copa de 2022, temos 3 árbitras e 3 assistentes em campo. Outra novidade é a presença da narradora Renata Silveira, que se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de Copa de TV aberta no Brasil. Além disso, a jornalista Ana Thaís Matos comenta os jogos da seleção brasileira. As mulheres estão ocupando mais espaços no futebol. E para bater um papo com a gente sobre futebol, contamos com a participação da jornalista esportiva Gabriele Sena e da estudante de jornalismo e influencer Júlia Vane. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom, como que começou essa relação de vocês com o futebol? Pra mim, sempre foi muito natural, assim. O meu pai ama o futebol, então desde pequena ele me levava nos estádios e para assistir vários jogos de vários times, não só do time que eu torço. Então eu criei uma relação muito boa com o futebol no geral e foi um negócio que eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu acho que a Copa de 2014, apesar do 7-1, foi muito importante para isso, porque eu comecei a dar mais atenção pro futebol europeu, que é um negócio que eu sou completamente apaixonada. Então eu acho que sempre foi um negócio presente na minha vida e hoje é mais ainda. E é o que eu quero trabalhar, só o futebol, e é maravilhoso. Muito bem. Comigo acho que foi bem diferente, né? Eu tenho uma curiosidade que o futebol veio para mim de uma forma muito inesperada. Foi assim, logo depois de eu terminar a faculdade, que eu tinha outras metas, outros sonhos, mas aí eu acabei encontrando o futebol e hoje é a minha profissão, hein? Tem 2, 3, 4 anos. Vocês já tinham claro isso quando vocês entraram na faculdade? Não, eu falo que não. Eu sempre quis ser escritora. Gosto muito de escrever, então entrei na faculdade com o intuito de escrever um livro. Aí eu terminei a faculdade, fiz um livro e não gostei. Achei o processo bem diferente do que eu realmente pensava que era. E quando eu olhei assim, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E foi aí que eu olhei pro esporte, comecei a acompanhar mais. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu senti que era isso que eu nasci para fazer isso. Então, aí eu fui e decidi começar a fazer alguns jogos e me apaixonei cada vez mais. Sentiu uma conexão ali com o futebol, Exatamente. né? Muito bem. E você, Ju? Então, quando eu entrei pro curso de jornalismo, eu já esperava trabalhar com futebol. Eu entrei pensando em trabalhar com jornalismo esportivo. E eu já produzia conteúdo sobre isso, já participava de alguns podcasts, então para mim foi muito natural. Eu já sabia que estava ali e entrar para o curso me abriu muitas oportunidades. Eu comecei a consumir mais jornalismo esportivo também. Então, desde que eu penso em ser jornalista, eu também penso em trabalhar com o esporte. Já era uma paixão, então, para você? Sim, e você só foi seguindo
o caminho natural da coisa, não é isso? Foi mais ou menos isso. Muito bom. Bom, primeiro então gostaria de perguntar para a Gabriele. Você trabalha no Identidade Corintiana, né? Certo. Como que foi para você parar lá? Olha, eu comecei a trabalhar com futebol colombiano. Foi o meu início mesmo e faz 2 anos. E depois eu fui chamada para ser setorista do Corinthians em uma página que eu trabalhava, que se chamava Futebol na Veia. Eu sou corintiana, o meu time do coração foi muito mais fácil para mim, né? Mas depois que passou o ano, eu entrei numa rádio e logo depois eu fui chamada para Identidade Corintiana e foi um salto na minha carreira muito grande. Eu falo que trabalhar com o time do coração pode ser a coisa mais difícil do mundo, mas também é a mais legal, é divertida. Você, além de estar acompanhando, você está perto dos seus ídolos e está podendo entrevistar, então acho que essa é a parte mais importante. Hoje eu trabalho como repórter, eu sou a repórter que vai a campo, que vai fazer coletiva, que faz zona mista, e todo esse universo é muito legal quando você está com seus ídolos, está lá fazendo o que você ama. Então, você mistura um pouco do amor, da paixão com o que você realmente gosta de fazer, que é a sua profissão. Então, parece que tudo fica muito mais fácil. É um sonho para você então Exatamente. Lá, né? Muito bom. E, Júlia, como que você começou a produzir os conteúdos? Você falou das redes sociais, né? Como que você teve esse insight de começar a fazer os conteúdos? Já era uma paixão antiga? Então, eu já participava em rede social de comunidade de futebol, as pessoas comentando sobre os jogos, os times, e eu gosto muito da Premier League, que é o campeonato inglês. E eu fui convidada por uma página para fazer uma live com eles depois da rodada da Premier League para falar sobre o que tinha acontecido, como estava o campeonato. E aí eu comecei a participar toda semana. Eu peguei gosto, comecei a participar toda semana. E como eu sou palmeirense, um pessoal do Análise Verdão, que é uma página que eu estou até hoje, no começo do ano passado me convidou para participar com eles. Então eles produzem podcast depois de todos os jogos, vídeo no YouTube, análise tática. Inclusive é a maior página de análise tática de futebol no Brasil atualmente. E é mais focada tanto no Palmeiras feminino, que eu amo, quanto o masculino. E eu acho que foi um ponto de partida assim, essencial para mim. É uma página que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque é um trabalho muito bem feito. E que você faz parte também, né? Eu ia até perguntar também antes do time do coração de vocês, mas acho que ficou claro para todo mundo, né? Bom, e a produção foi para as ruas para saber a opinião das pessoas sobre o que elas estão achando sobre a Copa. E esse foi o resultado. Vamos assistir. Eu achei que foi um placar normal, né? O Brasil sofreu um pouco no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo foi um placar normal. Eu acho que para a segunda fase o Brasil vai ter mais dificuldade. Eu achei que jogaram bem, né? Achei bacana, mano. Bem bacana. Richarlison brilhou. Olha, muito boa, cara. Ela me superou bastante, porque eu pensei que não... que eu achei que ia ser um jogo mais duro, mas depois acabou que deslanchou, saiu 2 gols. Bem empolgado com ela. Foi bom, né? Pra começar foi ótimo. O show era super, né, além do esperado, né? No primeiro tempo ali a gente meio tímido, mas depois que desengatou o primeiro, aí esquece, né? Jogo de Richarlison, né? Mostrou que sabe que foi pra seleção com vontade de ganhar. Eu achei bonito. Achei que foi bonito. Foi uma estreia boa, né? Richarlison brilhando como sempre. Foi legal a estreia, foi bom. Criou bastante expectativa, né, pra gente ganhar a Copa do Mundo. Muito bom. Vocês gostaram do jogo de estreia? Sim. Eu acho que o Brasil entrou um pouco mais tímido, né? Mas eu gostei, sim. Gostei do que vi até agora. Eu também gostei. Eu acho que a Sérvia era o principal adversário do Brasil na fase de grupos. Mas foi um bom jogo. O Brasil, até agora, né, com as 2 rodadas que o Brasil disputou, não sofreu nenhum chute ao gol que desse perigo pro Foi o único Alisson. time, né? Sim, a Sérvia acabou dando um pouquinho mais de trabalho, só que a seleção brasileira está muito bem nesse ano. E eu acho que dá para mostrar muita coisa ainda. Tá indo bem, então, né? Uhum. E o que vocês estão achando da Copa até aqui, no geral, assim, dos outros times? Tá sendo bem legal acompanhar. Eu tava comentando mais cedo que os jogos mais cedo estava sendo muito mais fácil para mim acompanhar, né? Porque eu trabalho muito mais no período da tarde. Agora que foi para o período da tarde fica um pouco complicado. Agora vai vir aí as oitavas de final.
Mas eu, num geral, assim, eu tô gostando bastante. Acho que tá sendo bem inesperada, né? Ainda mais pelas zebras no início, que a gente viu que teve bastante zebra. A gente viu aí o Senegal fazendo uma campanha também legal, que a gente não tinha visto nos outros anos. Então, eu acho que times, assim, que tinham mais tradição, né? De estarem aí no topo, não estão conseguindo se manter e estão dando essas oportunidades para outros clubes também fazer essa campanha pelo país deles, né? Então, achei muito legal. Tá sendo bacana, então. Eu acho que as zebras são a melhor parte da Copa, a gente comentou bastante sobre isso. Sim. Mas, por exemplo, a Bélgica caindo antes do mata-mata, né? Que é completamente esperado, todo mundo fala tanto da geração belga e essa decepção. Também a Dinamarca decepcionou muito. Aí a gente vê que a Austrália foi uma surpresa muito boa. Marrocos passou em primeiro no grupo, e muito bem, num grupo que era complicadinho até. Exatamente, com Croácia e Bélgica. E é muito legal acompanhar essas partes, porque eu acho que as zebras são disparada a melhor parte da Copa. E também o Brasil, né? E a gente vê não só uma questão de zebras, mas uma questão de competitividade muito grande de clubes que não tinham essa tradição. Né? Então a gente vê essa competitividade e de realmente estar ali lutando pelo Mundial como muita coisa, sabe? De estar entregando, Exatamente. Né? Então eu ia perguntar isso, das surpresas. Quais foram as surpresas dessa Copa? Vocês acharam que teve alguma? A Júlia falou agora, né? Das que ela achou e das decepções dela. Se você quiser também agregar, Gabi, o que você acha que teve de surpresa ou alguma decepção? Olha, a decepção eu acho que foi no início ali, foi a Argentina, né? Eu realmente olhei ali e falei, não era um time que perdeu ali, foi o primeiro jogo. E eu acho que não fez campanhas boas. Ontem, o jogo contra a Polônia, eu achei que a Argentina foi extremamente grande, lutando ali para continuar na competição. Mas acho que foi uma decepção do que o povo também argentino esperava, ainda mais pelo aquele 7, né? Então, acho que foi uma decepção grande, ainda mais de clubes grandes. Mas aí, times que eu acho que foram legais assim de ver, a França, gostei muito, a Espanha, são times assim que eu acho como favoritos aí para mim também, além da seleção brasileira, né? Muito bom. E você teve alguma também, mais alguma, Ju? Eu acho que a Espanha também é uma que vem muito forte esse ano, e por ser uma geração muito nova, ninguém estava esperando que eles fossem engatar logo nessa Copa, talvez para 2026. Exato. Eu acho que a maioria das pessoas estava pensando que talvez para 2026 fosse uma geração forte, mas eles já chegaram muito bem esse ano. E outras seleções também, né, que tiveram destaque, que as pessoas nem acreditavam tanto, né? Sim. Foi o caso, por exemplo, do Senegal. Eu achei incrível. Acho que para mim ele tá além da seleção brasileira, tem toda aquela história do Diop que eu comentei com a Júlia mais cedo. Então, a vitória do povo lá também, que é uma vitória para o povo, né? Poder levar a sua seleção para representar um país também muito pobre, um país muito difícil. Então, nem tudo, como sempre, é só sobre o futebol, né? Sobre o povo, é sobre as pessoas, é sobre paixão, é sobre amor. Então, tem tudo junto. E até aquele vídeo também, né? Que bombou assim nas redes sociais, né? Que foi do pessoal do Senegal comemorando, né? Foi muito bonito aquele vídeo, foi até feriado lá, eles colocaram como feriado. Então, é muito legal ver essa paixão do povo, ver os times podendo representar assim tão bem o seu país, sabe? E foi o que a gente falou nessa questão das zebras, né? Então, eu tô achando muito legal mesmo acompanhar, tá sendo muito divertido. Muito bom. E vocês acompanham o futebol feminino? Sim. Acho que é a coisa principal, assim, para as mulheres, né? Hoje em dia, acho que a mulher, ela tem que dar essa força pro futebol feminino, porque é uma luta também que é nossa, né? Sim. E eu acho que a gente também, que começou a acompanhar o futebol feminino há um tempo, a gente criou um carinho muito grande pela modalidade. Então, é muito além de só torcer pro seu time, só acompanhar seu time. A gente acompanha o futebol feminino no Brasil, no geral. No geral. Eu tava falando, nós somos rivais, mas a gente, no futebol masculino, porque no feminino não. A gente acompanha tudo junto, a gente torce também pelos outros times, porque é o que eu falei, é uma luta. Sim, eu acho que é uma relação muito diferente a do torcedor com o futebol feminino do que torcedor com o futebol masculino. Exatamente. Mas tem ganhado um pouco de destaque também, né? Vocês acham que ainda não?
Sim, acho que falta muita coisa. Eu Mas acho tem que tido destaque. eu acho que no último um ano, assim, um ano e meio, cresceu bastante, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, muita divulgação a ser feita. O futebol feminino vem muito forte, a seleção feminina vem bem nesses últimos jogos que a gente viu também, os amistosos que tiveram contra o Canadá. Mas o futebol no Brasil feminino de clubes ainda tem muito a evoluir. A gente vê que a competitividade, por exemplo, na Libertadores feminina é baixa, querendo ou não. É uma competição que ainda não é tão competitiva quanto a masculina. E tem muitos investimentos a serem feitos, não é só uma questão de dinheiro, mas é categoria de base, é formação de atleta. Porque contratação de boas atletas. Tem muitas jogadoras profissionais hoje que vieram do futsal. Elas não tiveram categoria de base, porque não tinha base na época, e elas vieram ou do futsal ou de testes, assim, para entrar no clube direto. E a gente fala numa questão também muito importante, é a questão dos prêmios, né? Da premiação. Então, hoje a CBF aumentou o prêmio esse ano, mas com muita luta. E ainda está num nível totalmente diferente do que o masculino recebe, entendeu? Então, você olha para essa situação, você fala, meu, como assim? Não existe isso, essa possibilidade das meninas estarem jogando bem, muito bem, em campeonatos extremamente importantes. Você vê Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paulista, todos os campeonatos extremamente importantes, então elas mereciam estar ganhando o mesmo, ou aproximadamente, né? Já que eles não querem dar o mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que ainda tem longos anos, longos investimentos. Isso tudo parte também de uma questão do próprio clube, de investir nessa categoria, de priorizar as atletas, de buscar patrocínios. Então, acho que é um conjunto de coisas e também a sua torcida, né? Porque o futebol sem a torcida não é nada, vamos se dizer. Sim, a gente tem até o caso do Ceará, né, recentemente. Sim. Que o clube no masculino foi rebaixado, só que no feminino elas foram campeãs da A2 e conseguiram o acesso para a primeira divisão. Só que agora, como o time foi rebaixado, a baixa renda também, e eles estão dispensando todos os profissionais do futebol feminino. Também que é muito... atinge, então. Sim, exatamente. E é um descaso muito grande com a modalidade. Muito descaso. Vocês falaram também da questão da diferença, né, do futebol feminino, do futebol masculino na questão de patrocínios e salário mesmo, né? Salário, a gente exato. viu na época que comentaram sobre o salário da Marta e do Neymar, né? Que a Marta tinha muito mais premiações, né? Muito mais gols, e ela recebia muito inferior ao Neymar, né? E eu tenho uma informação aqui, né? Aqui está falando que em setembro o Corinthians foi campeão do Brasileirão Feminino contra o Internacional. E em outubro o Palmeiras venceu o Boca Juniors e foi campeão da Libertadores. Como vocês veem o domínio corintiano e a ascensão palmeirense também no futebol feminino? Bom, o Corinthians há alguns anos já vem investindo mais na modalidade. Eu acho que é o projeto mais consolidado do futebol feminino no Brasil. E é realmente um exemplo, né? Porque eles foram o primeiro clube a contratar a psicóloga, a ter uma nutricionista para o elenco feminino. Então, são alguns cuidados que fizeram o Corinthians se tornar o gigante que é no futebol feminino. E, de fato, elas são tetracampeãs da Libertadores, tetracampeãs brasileiras, se eu não me engano. Sim. Então, foi um projeto que começou antes dos demais clubes, antes do São Paulo, antes do Palmeiras. Só não começou antes do Santos, que o projeto da Cereza da Vila é um pouco mais antigo, mas é um projeto que ele foi embasado bem antes dos outros clubes investirem na modalidade, o que forçou, de certa forma, os rivais a quererem investir também, né? Porque você vê o Corinthians ganhando tudo todo ano e a torcida rival não fica muito feliz. Então, foi também por uma imposição da CBF, né, que os clubes da Série A teriam que ter modalidade feminina. Então, o Palmeiras criou, o São Paulo criou, o Internacional, o Grêmio, todos criaram em 2019. Aí, em 2019, o Palmeiras conseguiu o acesso, foi chegando um pouco mais, chegou em semifinal de Brasileirão, final. E esse ano ganhou o primeiro título grande, que foi a Libertadores. E é um projeto que também vem crescendo bastante. Eu acho que demorou um pouco para se encontrar, mas agora o Palmeiras sabe no que investir. Eles têm... Tem alguns erros ainda, por exemplo, demite técnico e traz de volta, mas isso até no futebol masculino a gente vê, como foi o caso do Cuca no Atlético. Exatamente. E o Palmeiras está sabendo fazer algumas contratações pontuais e tentar manter a base desse elenco, que é muito forte. O Palmeiras tem ótimas jogadoras.
Então, eu acho que é uma ascensão, como você falou, que se justifica, porque é um trabalho que vem sendo bem feito. Ainda tem muitas coisas para melhorar, ainda tem muitos pontos que o Palmeiras pode crescer muito, mas eu acho que principalmente o fato do time agora ter patrocínios próprios, então ter a sua própria renda, o time feminino, ter a sua renda além do masculino, eu acho que isso é muito importante para o Palmeiras feminino se desenvolver. E também a ascensão corintiana o domínio corintiano é um fator que vem acontecendo também para tentar forçar o Palmeiras a chegar no nível do rival. O Corinthians feminino é o único time feminino que é autossustentável hoje em dia. É o único time que se sustenta sozinho com os patrocínios que tem e tem como a Júlia falou, tem uma base muito sólida ali, muito consistente. O Corinthians feminino, durante muito tempo, veio ganhando campeonatos, atrás de campeonatos, exatamente pela gestão, ele é muito bem gerido ali pela Cris, né, que é a presidente ali do futebol feminino, e pelo técnico também, o Arthur Elias, que gerencia bem ali suas atletas, e o Corinthians é muito forte nessa questão. Mas chegou um momento que foi o que a Júlia falou, os rivais começaram ali a ficar um pouco incomodados, né? E começaram a passar ali a fazer levar essas categorias femininas, né? Também ali no nível do Corinthians. O que aconteceu esse ano, o Corinthians, além de ter ganhado ali o Brasileiro, mas ter ficado fora da Libertadores e também ter ficado fora do Campeonato Paulista. A gente fala que o futebol feminino não é só uma competitividade, ele não vai de uma competitividade, ele vai também de um crescimento onde as próprias atletas rivais, elas querem crescimento. Elas não querem, tipo, eu quero ganhar tudo, fazer tudo. Não, elas querem que os outros também ganhem. Eu cheguei a entrevistar a atleta Tamires, do Corinthians, e o técnico Arthur Elias, e eles falavam como era legal eles irem no Beira-Rio, na primeira partida contra o Internacional, e no Beira-Rio, o Beira-Rio está lotado de torcedores. Então, tipo, para eles foi super legal. Eu perguntei para ela, o que você achou de estar lá no estádio? Ela, não, eu achei maravilhoso, é isso que eu quero. Eu quero mais gente dentro dos estádios para poder acompanhar as outras atletas, para que o futebol feminino em si ele cresça. Eu acho que o Corinthians hoje, esse ano, ficou de fora de alguns campeonatos exatamente porque outros times vieram a ganhar um pouco mais de atenção e com certeza se consolidarem mais para também atingir o mesmo nível. E foi o que aconteceu. O Palmeiras conseguiu aí levar a Libertadores histórica. Foi muito legal, a campanha do Corinthians não foi boa, exatamente pelo que passou, mas se você for perceber, nos anos anteriores, o Corinthians enfrentou equipes totalmente fracas, femininas, sem apoio, sem divulgação, então era muito mais fácil, não digamos, muito mais fácil. Mas hoje as meninas enfrentaram outro time. Hoje, nesse ano, os times tiveram outra cara. O Internacional teve outra cara, o São Paulo teve outra cara, o Palmeiras teve outra cara. Então, elas viram que ano que vem vai ser outra coisa. Mas eu fiquei muito feliz de ver o Palmeiras ganhando, de ver as meninas do Corinthians também levando ali 45 mil, 49? Acho que foram 49 mil. 49 mil torcedores no estádio, tipo, batendo aí a torcida até sul-americana. Então, você fala em recorde de torcida, em recorde de apoio. E eu acho muito legal e, principalmente, que isso aconteça mais com os outros times e que a gente possa levar mais o futebol feminino para as telinhas também, que é muito importante. Até que está em crescimento também, Sim. né? E é importante ter feito os outros times se mexerem também, né? Para movimentar todo mundo. E em julho vai acontecer a Copa do Mundo de Futebol, de futebol feminino, né? Sim. Na Austrália e Nova Zelândia. Quais são as expectativas? Esse ano eu acompanhei muito pouco o feminino, né? Como eu comecei falando, eu trabalho mais com o masculino esse ano, né? Então eu cubro mais a parte masculina do feminino, que é bem separado. Mas o último jogo da seleção brasileira eu estive, que foi seleção e o último amistoso, né? As meninas contra o Canadá, aqui na Neoquímica Arena. Eu estive nesse jogo e pude entrevistar a técnica Pia.
E foi muito legal, assim, porque a gente percebe que a seleção, ela fez uma competição invicta, né? E ainda conseguiu aí fazer um ótimo jogo contra o Canadá. Mas eu tenho expectativas muito boas para essa Copa do Mundo e com certeza para as meninas da seleção serem vencedoras, levarem, né, o prêmio. Eu também, eu acho que a seleção vem bem. A gente fala muito sobre comparar tanto a seleção masculina quanto a feminina com outras, principalmente as seleções europeias, né? Que aqui no Brasil a gente vê elas como um nível um pouco mais alto. Só que quando o Brasil bateu de frente com essas seleções, teve um bom aproveitamento. Goleou a Noruega, que estava invicta na competição ainda. Empatou com a Espanha, que a Espanha é uma seleção muito boa, tem a melhor jogadora do mundo, né? Agora ela tá lesionada, mas a Alexia Putellas, que eu sou muito fã. Eu também. Adoro ela. E agora com o Canadá, que também é uma seleção forte, acabou perdendo o primeiro jogo e vencendo... Não, empatou o primeiro jogo e venceu o segundo. Buscou o empate, estava perdendo, buscou o empate e venceu o segundo jogo, que eu também estava na Neoquímica. E foi muito legal, tinha muita gente apoiando, eu acho que foram 13 mil pessoas, 15 mil por aí. Era, por aí. Ver o jogo na Neoquímica, então é um crescimento muito bom. E o Brasil, eu acho que hoje tem um elenco muito mais consolidado do que teve na última Copa do Mundo em 2019. Em 2019 eu acho que teve muito de pegar algumas jogadoras que são ídolas. Eu acho que algumas jogadoras que não estavam rendendo tanto, mas são ídolas na seleção brasileira, elas foram convocadas, foram para a Copa e agora eu acho que esse ciclo ele está se encerrando e a seleção brasileira conta com outras jogadoras mais novas, a Lauren, por exemplo, que eu adoro ela, zagueira que era do São Paulo. E pode pegar jogadoras mais novas e fazer testes. E eu acho que esse período de testes, principalmente, que são os amistosos, estão sendo muito bons para o Brasil. Foi uma das coisas que eu perguntei até para a técnica Pia, porque ela fez um amistoso contra o Canadá, ela fez algumas alterações para ela fazer algumas mudanças para ver o que vai dar certo ou o que não vai dar certo aí na Copa do Mundo. Então, eu acho que foi muito importante ela fazer esse teste, né? Com as meninas, a rodagem no elenco. E trocando para testar qual é o melhor jeito, né? Igual a gente vê também agora na Copa no masculino, tá vendo outras formas de jogar, né? Pra gente não contar sempre com o mesmo jogador, porque aí numa dessas se lesiona, a gente não sabe para onde correr, né? Exatamente. Então, imagino que aconteça a mesma coisa no feminino, né? Sim. Exato. Bom, meninas, eu adorei a participação de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que vocês falassem das suas redes sociais, para o pessoal que quiser acompanhar o trabalho de vocês. Bom, eu tenho o Instagram, né, que é @GabsSena, Gabs com 2A e Sena com 2S e 2Ns. E o meu Twitter é Gabs, o mesmo jeitinho, Gabsena. O final é 26 e também temos as nossas canais do YouTube, da Identidade Corintiana, tem YouTube e a gente faz pré, pós-jogo, faz tudo. Muito bem. As minhas redes sociais são todas o mesmo nome, Julia V. Vani, Instagram, Twitter, TikTok, tudo. Vani com 2 N's, né? Vani com 2 N's e 2 V's no começo do sobrenome. E as redes sociais do Análise Verdão, que é Análise Verdão tudo junto também. Tem o YouTube, que é muito legal. Teve vídeo especial sobre a Libertadores Feminina, sobre o título. Então, quem quiser dar uma olhada, é um conteúdo muito legal. Não só para quem é palmeirense, mas eu acho que para todo mundo que quer... informado, né? Todo mundo que quer saber mais ali de futebol. Todo mundo que quiser saber de futebol, então, encontra nos 2 canais. Isso. Tanto exatamente. masculino quanto feminino. Tanto masculino quanto feminino. A gente faz tudo. Muito bom. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Então, estamos encerrando Elas no Comando de hoje. Agradecemos a presença das nossas convidadas, Luana Solomon, Gabriele Sena e Julia Vani. Agradecemos também a Carla Vasco, a nossa equipe de produção, os operadores de câmera e os sonoplastas. Esse programa foi realizado sob a orientação dos professores de produção, sonoplastia e operação de câmera do Senac Lapa Cipião. Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa edição especial de Elas no Comando. Até mais. Tchau, tchau.